A diferença entre orar e confiar, quando a ansiedade fala mais alto. Você já se pegou orando, mas sentindo que sua oração é só um desabafo ansioso? Já sentiu que mesmo depois de orar, a angústia ela continuava ali, em você, no peito? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. E se você mora nos Estados Unidos como eu, essa sensação ela pode ser ainda mais intensa. Longe da sua rede de apoio, tentando dar conta de tudo, com uma fé que acredita, mas uma alma que grita por alívio. Hoje eu quero te ajudar a entender a diferença entre orar e confiar. Porque sim, tem diferença. E quando você entende isso, a ansiedade ela perde a força. A oração ela não vira só um escape, mas um caminho real de descanso espiritual. Então, se esse tema já tocou alguma coisa aí dentro, curte esse vídeo agora e se inscreva aqui no canal. Toda semana a gente fala sobre fé prática, vida emocional equilibrada e direção espiritual para mulheres reais como eu e você, ok? Então vamos lá, vamos começar. Por que orar nem sempre traz a paz imediata? As pessoas me perguntam, me questionam muito isso. Talvez você já tenha vivido isso. Se ajoelha para orar, desabafa, chora, fala tudo o que você está sentindo. Mas quando se levanta, a angústia ainda está ali. O coração ainda está apertado, a mente continua acelerada. E aí vem a dúvida: será que Deus me ouviu? Será que a minha fé é fraca? Por que eu continuo ansiosa mesmo depois de ter orado? E essa é uma confusão muito comum. Acreditar que orar automaticamente ali vai trazer a paz. Mas a verdade é que nem toda oração ela gera alívio. Algumas apenas colocam para fora o caos. E quando a oração é usada apenas como um lugar de descarga emocional, sem uma rendição, sem escuta, sem uma entrega, ela pode se tornar apenas um eco da ansiedade. A neurociência ajuda a explicar isso. Quando você está ansiosa, o seu cérebro ele ativa o sistema de alerta, mais especificamente o eixo HPH, hipotálamo, hipófise e as glândulas adrenais. Esse sistema ele dispara o que? Cortisol, adrenalina no seu corpo. Você entra num modo de sobrevivência. O seu coração acelera, a sua respiração encurta e os seus pensamentos se tornam repetitivos e negativos como um ciclo vicioso. E se nesse estado você apenas ora falando o que está te angustiando, sem redirecionar os pensamentos, sem um real descanso interior, o seu corpo continua o quê? Ativado. Você fala com Deus, mas continua naquele mesmo estado fisiológico de tensão. Isso não significa que a sua oração não valeu. Não, não é isso. Significa que o seu sistema nervoso ainda não entendeu que ele está seguro. E é por isso que a paz não é um resultado apenas da oração, é resultado de uma postura interior de confiança. Quando você ora e depois continua se alimentando da ansiedade, pensando nos piores cenários, revisando mentalmente tudo o que pode dar errado, você está reforçando no seu cérebro a rota do medo. Agora, quando você ora com uma entrega, quando você libera os resultados nas mãos de Deus e se recusa a alimentar o medo, aí sim o seu corpo ele começa a responder com descanso. E Deus, na sua infinita sabedoria, nos ensina, como está lá, Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Olha só, observem a ordem: oração, súplica, ação de graças, paz. A gratidão é um interruptor neurológico.
Ela desativa o sistema de ameaça e ativa o quê? O sistema de recompensa. Ela muda a frequência da sua alma e do seu cérebro. É por isso que a oração, ela precisa ser mais do que um desabafo. Ela precisa ter espaço para a fé. Ela precisa ser acompanhada de uma escolha. Eu entreguei, agora eu vou descansar. Vamos agora ao ponto 2, que é muito importante. Confiar é o que você faz depois de orar. A oração termina com um amém, mas a confiança ela começa logo depois dele. É o que você faz com seus pensamentos, com as suas atitudes e com o seu coração depois de dizer: Senhor, está nas tuas mãos. Porque muitas vezes a gente ora e logo depois pega de volta o fardo que acabou de entregar. Quer ver um exemplo simples? Você ora pedindo paz sobre a sua situação financeira. Você fala com Deus sobre as dívidas, sobre as preocupações, o futuro, mas 5 minutos depois já está lá abrindo o aplicativo do banco, pesquisando as possibilidades, ensaiando conversas de cobrança que ainda nem aconteceram. Ou seja, você orou, mas você não descansou. Confiar é quando você dá um passo de fé sem saber todos os resultados. Beatriz, mas como isso? Essa é a verdade. É quando você decide não alimentar mais os pensamentos de medo. É quando você para de checar a todo momento se Deus está agindo e apenas segue fazendo o que Ele já te orientou a fazer. Na prática, isso pode significar continuar a rotina sem você ter as respostas imediatas. Significa lavar a louça com um coração em paz, mesmo sem ter todas as soluções. Yes. Brincar com seus filhos, mesmo sem ver a mudança na situação que você apresentou a Deus. É fazer o que está ao seu alcance com excelência e não carregar a culpa pelo que está fora do seu controle. E aqui também vale uma explicação neurocientífica. Presta atenção. O cérebro aprende pelo reforço. Toda vez que você age com base no medo, ele reforça essa rota da ansiedade. Mas toda vez que você escolhe confiar e não agir impulsivamente, você cria novas conexões neurais ligadas o quê? À calma, ao autocontrole e à fé. E com o tempo, essa confiança ela se torna mais automática. Não porque a situação mudou, mas porque você foi transformada por dentro. Yes! Confiar é uma postura espiritual, mas também é uma disciplina emocional. É uma escolha que começa em Deus e continua nas suas atitudes. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Ou seja, olha só, entregar é uma decisão, confiar é uma jornada. E o agir de Deus muitas vezes começa quando a ansiedade termina. Uau! Mas vamos aqui ao ponto 3. Como transformar a oração em um lugar de repouso? Você deve estar fazendo essa pergunta aí. Ok, então vamos pensar. Olha só, a oração ela foi feita para ser um lugar de encontro, um espaço de alívio, de direção, de reconexão com Deus. Mas para muita gente, orar virou um momento de tensão. É como se fosse só mais um item na lista das tarefas. Ou pior, mais uma tentativa de controlar algo que está fora do seu alcance. Só que a oração verdadeira não é controle, é entrega. E quando você entende isso, a oração ela deixa de ser um momento de ansiedade espiritual. Ela passa a ser um ambiente de repouso interior. Mas como transformar a oração em um lugar de descanso? Então olha só, a primeira mudança é no ritmo. Você não precisa chegar diante de Deus como se estivesse lá correndo. Não precisa ter pressa, não precisa acertar as palavras. O descanso começa quando você
para, quando você respira, olha como muda. Para, respira. Quando você entra em silêncio e diz, Senhor, eu estou aqui. Só isso. Eu não quero só falar, eu quero te encontrar. Uau, olha como muda. A segunda mudança é na ordem da oração. Muita gente começa orando com pedidos, mas a Bíblia ensina um caminho diferente. Lá em Filipenses 4, o apóstolo Paulo fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, tudo é tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que vem depois? Tadã! E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Então, veja bem, ação de graças vem antes da paz. Isso tem base científica também. A gratidão, ela ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por reduzir essa frequência cardíaca, acalmar a mente e gerar uma sensação de segurança. Quando você começa agradecendo, seu corpo entende que está seguro. É só em segurança. A paz pode chegar. Então, antes de despejar aquela ansiedade nos pedidos, reconheça quem é Deus. Diga algo assim, olha, Senhor, obrigada porque o Senhor me sustenta. Obrigada porque eu sei que eu não estou só. Obrigada porque, mesmo sem as respostas, eu tenho a tua presença. A oração, ela se torna um lugar de repouso quando você entende que não precisa convencer Deus a te ouvir. Ele já está te ouvindo. E que também não precisa ter tudo resolvido para experimentar descanso. Não. Você só precisa confiar que Ele está no controle, mesmo quando você não está vendo ainda nada mudar. E às vezes essa oração silenciosa, essa respiração profunda, essa pausa com Deus no meio daquele caos já é o bastante para reorganizar a alma. Então vamos aqui ao ponto 4. Como cultivar essa confiança todos os dias? Vamos lá. Confiar em Deus todos os dias não é algo que simplesmente acontece de uma forma assim espontânea. É uma construção, é uma postura que ela precisa ser renovada intencionalmente, especialmente quando as emoções elas tentam ali assumir o controle. A ansiedade, por outro lado, também é construída. Ela se forma em ciclos. Quando você acorda já pensando no que pode dar errado, quando você revisita mentalmente conversas, problemas e ameaças que nem existem, quando você ora, mas logo depois você volta a alimentar os mesmos pensamentos de medo. A neurociência ela mostra que o cérebro ele não diferencia o que é real do que é repetido. Aquilo que você pensa com frequência, o cérebro interpreta como verdade e importância. É por isso que pensamentos ansiosos se tornam automáticos, porque você os alimenta sem perceber. Mas o contrário também é verdade. Você pode treinar seu cérebro e o seu coração para responder com fé, com paz, com confiança. Beatriz, e como fazer isso? Através da repetição consciente da verdade de Deus, através de pequenas práticas diárias. Olha só, silenciar a mente ao acordar, agradecer antes de pedir, relembrar promessas bíblicas quando os pensamentos começarem a se agitar. Você vai buscar na palavra mais do que aquilo que você fica consumindo nas redes sociais. Volta para a palavra de Deus. A confiança é cultivada naquilo que você escolhe ouvir, lembrar, meditar, declarar. Ela não depende do que você sente, ela depende do que você decide alimentar. E quando você aprende a fazer isso, dia após dia, algo começa a mudar. A ansiedade ela perde a força, a alma encontra um repouso e a fé ela passa a guiar os seus passos com mais leveza. Você não precisa continuar nesse ciclo de orar e continuar ansiosa. Não.
A confiança em Deus, ela não é um botão que você aperta, é uma prática que você constrói. E toda construção, ela começa com uma decisão. Talvez o seu passo hoje seja reorganizar a sua rotina espiritual, criar um tempo com Deus que realmente te sustente, um espaço onde a sua fé possa crescer e a ansiedade finalmente perder a força. Então foi exatamente por isso que eu criei o Devocional 31 Dias de Inspiração. É um programa pago, mas ele é acessível 100% online. Criado para mulheres como você, que amam a Deus, mas também enfrentam medos reais. Uma rotina pesada, cansaço emocional. E você vai receber o quê? Um e-book com 31 mensagens devocionais profundas, práticas e bíblicas, uma para cada dia. 6 aulas gravadas, onde eu te ensino como criar uma rotina devocional real e que ela seja sustentável, mesmo em meio à nossa correria. E ainda 5 bônus exclusivos que servem para eles complementarem a sua jornada devocional. Tem uma aula especial, as 7 lições de Jesus sobre ansiedade. É linda essa aula. E tem também um playlist no Spotify, com canções selecionadas para momentos de oração, paz, de tranquilidade. Dicas de livros cristãos que transformam também, que me ajudaram na minha jornada com Deus, e eu tô ali compartilhando com vocês. E além disso, um guia com materiais que não mancham a Bíblia, para você poder anotar as suas inspirações com liberdade. E também um color code, é um sistema bíblico em cores para te ajudar a meditar na palavra com mais profundidade. Tudo isso foi criado para te dar um caminho prático, para fortalecer a sua fé e cultivar uma confiança que não depende do momento, mas da presença. E para acessar, é só clicar no link que aparece aqui na descrição. Então agora me conta aqui nos comentários. Em que área da sua vida você mais precisa aprender a confiar hoje? Eu quero ler a sua história e orar por você. E se esse vídeo te tocou, compartilha com uma amiga que também está lutando contra a ansiedade. Às vezes, uma palavra certa, no momento certo, pode transformar completamente o rumo de alguém. E antes de sair, curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Aqui a gente caminha com fé prática, emocionalmente honesta e espiritualmente profunda, todos os dias. Até mais!